Bem-vindo, Águia, bem-vindo, Deusa. E hoje você vai descobrir 3 princípios que tira a pessoa de estado de pobreza e leva para o seu estado natural de prosperidade. Presta atenção, fica aqui comigo. Eu vou te contar uma história rápida, onde eu comi apenas café com farinha. E no ano de 2020, nessa cidade que eu estava, em Guanambi, foi um dos piores momentos da minha vida, aquele momento de caos e também um momento libertador, onde eu descobri esses 3 princípios. Naquele estado ali, comendo café com farinha já há 3 meses, a minha mãe me abandonou, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém além de eu e Deus. Literalmente, eu provei a Deus naquele dia, porque eu estava buscando ao Pai Celestial. Como naturalmente nós buscamos aonde? Indo na igreja. Eu tinha me batizado nas águas. E mesmo assim, não conseguia acessar ao Pai do jeito que eu acesso hoje. Então, eu estava no estado de pobreza e com esses 3 princípios eu saí para um estado de prosperidade, que é o nosso estado natural. Naquele momento ali, eu provei a Deus, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no notebook, acessando, e entrei na live do Bispo Bruno Leonardo. Era meia-noite. Então, quando começou a live, tinha 60 mil pessoas, eu falei assim: Pai, se o Senhor realmente está comigo... Perdão, parece que tem algo no olho. Vamos lá. Se você realmente está comigo, me prova agora. Usa a boca do teu profeta para falar comigo. E quando eu calei a boca, o Pai usou o profeta. Como esse testemunho que vai aparecer aí agora. Presta atenção. Eu lembro como se fosse hoje. Douglas Mitchell, o Senhor te escolheu para romper um tempo de luta. Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. Deus fiel. E as pessoas que saíram da sua vida por não acreditar na sua história, não tenha raiva dela, faz parte do Eu trabalhar não tenho raiva. tá? Tá no ponto de Aleluia. E as pessoas que saíram da tua vida, não tenha raiva dela. Aí no final ele fala: vamos lá, produção. Então presta atenção. Você literalmente, se aplicar esses 3 princípios na sua vida, você vai sair do estado de pobreza para o seu estado natural, que já é seu, que é o estado da prosperidade. Primeiro, estado é simplesmente um estado mental. Então, se você está se sentindo pobre, se você está na escassez, é apenas um estado mental que você está, um estado de consciência. Você tem que mudar a frequência da sua mente para um estado de prosperidade. Eu vou te dar um exemplo rápido. Muitas pessoas realmente, elas têm muitas coisas ao seu redor. Tem casa, tem carro, tem iate, tem mansão, tem dinheiro, tem um trabalho, tem um emprego, tem um serviço, tem dinheiro, tem uma cama quentinha. E ela um dia orou por tudo isso, correto? Só que ela ainda assim se sente ingrata, mesmo tendo isso tudo. E ela se sente ingrata pela sua vida. Ela não consegue ser grata. E isso torna ela se tornar uma pessoa literalmente pobre. Porque ela vai sempre estar experimentando estado de escassez. Porque ela vai achar que nunca tem o suficiente. Então ela sempre está buscando mais, sempre está buscando mais, sempre está buscando mais. E ela esquece que um dia orou pelaquilo que hoje ela tem. Seja o que for, seja uma ampulheta, ela orou. Imaginar e orar é a mesma coisa, viu? Então ela orou por isso. E agora ela não consegue olhar tudo que ela tem ao seu redor e agradecer no momento presente, no aqui e agora. Ela orou um dia pelo que tem no aqui e agora e não consegue agradecer. Então ela fica no seu estado de pobreza. Então, pobreza é simplesmente um estado mental. A pessoa pode ter o que for e ainda assim se sentir pobre. Por quê? Quando eu estava comendo apenas o café com farinha, eu mesmo assim era grato por ter o café com farinha para comer. E eu comia de manhã, quando eu acordava, de tarde na hora do almoço e de noite na hora da janta. E mesmo assim era grato. Você consegue imaginar isso? Dormindo num colchão fininho, comendo por 3 meses café com farinha? Sem amigos, sem trabalho, sem dinheiro, só você e Deus. E o café com farinha.
Pois é. E quando eu realmente acessei esses 3 princípios, toda a minha vida mudou. E o terceiro é o mais poderoso de todos. Só o terceiro tira a sua vida do jeito que está para o estado de prosperidade. Então vamos lá. Sem mais delongas, o primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Tudo no universo é mental, tudo é mente. Tudo que está aparente aos nossos olhos físicos e aos nossos sentidos do tato, paladar, visão, olfato, etc. é realmente mental. Foi criado na mente de uma pessoa primeiro. Exemplo, essa ampulheta foi uma imagem na tela da mente de uma pessoa que criou essa ampulheta. Esse quadro que está atrás de mim, esse quadro da águia, esse microfone, essa armadura, que esses humanos chamam de roupa, eu chamo de armadura, essa armadura, esses anéis, até você foi uma imagem mental de Deus. Deus disse que faça o homem a nossa imagem, semelhança. Tudo no universo é dual. Nada que está no mundo físico apareceu sem antes alguém ter pensado, ou como diz os físicos quânticos, colapsado. Para qualquer coisa aparecer na sua vida, você tem que pensar. Você tem que se ver com aquilo. Então veja, se hoje você está com as finanças decaída, você tem que literalmente se ver mentalmente independente do mundo exterior. Você tem que se ver mentalmente com aquele resultado desejado. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava conversando com o Wesley. Vai aparecer aqui a imagem do resultado final dele. Presta atenção. O Wesley estava com medo de tomar decisão para ir para um emprego novo. O mais interessante é que ele já tinha feito a entrevista online, ele já tinha recebido a confirmação de Deus e ele não conseguia tomar essa decisão. Então veja, ele me ligou e falou, mano, me dá um conselho, eu tô com medo, realmente. Eu tô com medo porque eu já fiz a entrevista toda, eu literalmente já tenho uma confirmação de Deus e mesmo assim eu tô com medo de largar o emprego que eu tô para ir para a Bahia, para ficar perto da minha família e ainda acessar o cargo novo, que ele queria o cargo como um encarregado de turma e ele era eletricista. E eu falei, mano, conversando com ele no desenrolar, eu falei, você está com medo de tomar decisão porque a segurança do emprego atual não é verdade? Ele é, mano. Eu não quero deixar essa estabilidade. Eu falei com ele assim, ó, presta atenção. Deus já te deu um sinal, já te deu 2, já te deu 3. E tá te dando um quarto aqui agora comigo. Por quê? Porque presta atenção. Eu, esses últimos dias, quando eu tava conversando com ele, eu tava na cidade chamada Bauru. E antes disso, eu tava em Itapira. E falei com ele assim, ó, ao conversar. O pai mandou eu literalmente largar o trabalho hoje e sair para uma cidade chamada Bauru. Eu conversando com ele no celular. Eu não conhecia ninguém em Bauru. Eu literalmente não tinha lugar para ir em Bauru e nunca tinha ouvido falar de Bauru. E o que eu fiz, eu falei assim, pai, se o senhor realmente está mandando eu ir, eu quero 3 sinais antes de ir. 3 sinais eu pedi. Por quê? Porque Deus fala 1, 2, 3, 4 vezes se for necessário. E tudo que você pediste crendo que já recebeu, Deus receberá. Então eu pedi 3 sinais. E ao pedir os 3 sinais, eu falei assim, ó, primeiro, eu quero que o Senhor me dê a casa, com tudo dentro, com todos os móveis, e ainda tenha até máquina de lavar. E eu quero o trabalho que eu escolhi como vendedor numa loja de terno. E eu quero que o Senhor me mostre agora. Ponto. Isso eu conversando com ele no celular. E Deus falou assim comigo, ó, fecha os olhos. Quando eu fechei, o pai me teletransportou para dentro de uma casa. Eu estou te contando o que eu vivi. E quando me teletransportou, eu sentado, olhava para um lado e para o outro, e tinha geladeira, tinha uma mesa redonda, tinha um armário do lado direito assim em cima da pia, tinha um armário onde guardava a compra do outro lado. Atrás de mim tinha um quarto, que eu entrei dentro do quarto, tinha uma cama do jeito que eu imaginei, aquelas camas box de casal, tinha o guarda-roupa branco de correr assim, tinha um banheiro, que era o quarto com suíte, e quando eu saí lá de fora, tinha a máquina de lavar. Eu falei,
Pronto, está feito, obrigado, pai. E voltei, Aí o pai me teletransportou de novo, para dentro do trabalho. Eu me vi trabalhando com terno e na loja de terno. Aí eu voltei, Quando eu voltei, eu falei, agora sim, obrigado, pai. Aí subi, peguei minha bicicleta, fui pro trampo, tô encurtando a história. Peguei minha bicicleta e fui pro trampo. Quando eu cheguei no trampo, eu sentei, peguei uma xícara de café, aqui nem uma xícara, mas só para ilustrar. Peguei uma xícara de café, o mesmo hábito de sempre. Peguei um cafezinho, fiquei sentado, esperando a hora da reunião que tem lá na empresa, todo dia de manhã, que chama DDS. Aí tô tomando meu café, chega um coroa, vou chamar de coroa. Ele tinha mais ou menos uns 45 anos por aí. E ele fala assim comigo, ó. Tem horas, Mitchell. Ele me chamou de Douglas, é porque eu gosto de falar Mitchell. Ele falou, tem horas, Mitchell, que dá vontade de pedir conta desse trabalho da gente e não voltar pra nunca mais pra ele. Aí o pai falou na minha mente, pum, primeiro sinal, plau. Segundo sinal, foi com minha irmã, ele falou assim, manda uma mensagem pra sua irmã, não fala o que é, apenas pergunte, é sim ou não? Eu perguntei, mano, o Pai Celestial mandou eu te perguntar um negócio aqui, mas não revelar a pergunta. É sim ou não? Qual a resposta? Ela botou apenas assim, ó, sim, ponto. Aí o pai, segundo sinal, plau. Aí eu falei, bingo! Falta o terceiro. Qual foi o terceiro sinal? O pai me teletransportou, ali mesmo na empresa, eu não fechei o olho nem nada. Eu tava com a lupa assim, eu gosto sempre de andar de óculos. O pai falou, presta atenção, ouça isso e veja isso. Eu ouvindo e fechando. Eu tava fisicamente aqui, mas o pai me teletransportou para dentro da sala do gerente, que era Rafael. Não sei se ele tá ainda. Rafael, se você estiver aí, eu te abençoo, irmão. Ele me teletransportou para dentro da mesa de Rafael. Tava Rafael aqui assim e o nosso técnico de segurança do outro lado, na mesa. E eu cheguei e conversei com o Rafael e ele falou, não, eu consigo te dispensar e ainda você ter todos os direitos, sem perder nada. Porque quando a pessoa pede conta, nesses trabalhos de CLT, perde 40%. E você deve saber disso. Se você, por acaso, ainda é CLT, se for, corre disso. Vai fazer algo na internet, vai buscar empreender, vai abrir seu negócio que você realmente quer abrir, mas ainda não tomou a decisão. Então me mostrou Rafael e falando tudo isso. Aí eu voltei, quando eu voltei o pai falou, agora vá lá na mesa e você vai ver que vai estar Rafael e vai estar o nosso técnico de segurança, o Wellington. Quando eu entrei dentro da sala, adivinha? Tava Rafael aqui e o nosso técnico de segurança desse lado direito. Aí eu fui e pedi conta e ele falou tudo que ele já tinha falado antes mesmo de falar, porque o pai já tinha me teletransportado para lá, para dentro da sala. Então veja, eu conversando isso com o Wesley, mano, quando Deus te mostra uma coisa, 1, 2, 3, quantas vezes for, vai, se joga, que já deu certo. Foi o que aconteceu comigo, o pai me mostrou, me deu o sinal, me teletransportou para dentro da casa, me teletransportou para o trabalho, e eu simplesmente falei, e fui. E ele falou, não conte a ninguém, não conte a sua irmã, não conte a ninguém, e fui. E assim foi. Então ele falou, pô, mano, mas ainda eu tô inseguro. Eu falei, presta atenção, a sua mente cria tudo. Olha o primeiro princípio de Tana aqui, que tudo é mente, universo mental. Eu falei, a sua imaginação cria tudo. Você não precisa ter coragem, você não precisa tomar decisão, não precisa fazer nada. Só apenas se veja lá com a sua turma, se veja com a turma na sua mente. Você, na frente do caminhão, de capacete, tirando uma foto com a sua turma. Só veja isso. E veja você me mandando essa foto e falando comigo.
Eu fiz isso, Mitchell, eu vi ele tirando essa foto assim na minha imaginação, enquanto eu tava conversando com ele. E ele me mandando a foto. Eu falei, está feito. E falei para ele fazer o mesmo. Pronto. Passou-se um dia, ele me liga feliz. Mano, e me mostra assim, tô no avião. A imaginação cria tudo. Tudo é mente, o universo é mental. Esse é o primeiro princípio. Se você quer tomar uma decisão, se você quer ser mais forte, mais seguro, quer se conectar com o Pai Celestial, quer acessar a frequência da prosperidade, quer criar qualquer coisa na sua vida, é só se ver mentalmente com aquilo. Simples assim, é só se ver mentalmente com aquilo. E isso será feito. Esse é o primeiro princípio, o princípio do mentalismo. Ative na sua mente, eu te garanto. Assim como diz nesse livro aqui, ó, o Kybalion, que é os 7 princípios do universo. Ó, eu vou ler o final aqui para você entender, ó. Do princípio do mentalismo. Aquele que aprende a verdadeira natureza mental do universo está bem avançado na senda que conduz ao domínio. Ponto. Aquele que aprende a verdadeira natureza mental do universo está bem avançado na senda que conduz ao domínio. E é simplesmente verdade. Essas palavras são tão verdades num dia que foi proferido como hoje. Porque tudo no universo é mental, tudo é mente. Essa taça maravilhosa aqui, ó, foi uma imagem mental na minha mente que eu queria uma taça desse jeito, e aqui ela é dourada, aqui ela tem ouro aqui, ó. Eu vi-me com essa taça. Não importa quando vai acontecer, não importa como vai acontecer, você não precisa saber o como é de Deus. Deixa Deus se divertir com você, ou o universo, ou Jesus, ou o Pai, ou o Eu Sou, o nome que você quiser dar, porque Deus é tudo que há e que existe. Você só precisa saber o que quer. No grande manual da vida está escrito assim, ó. Em Abacuque 2:2, escreva a visão de tal forma que aquele que passe correndo possam ver. Torne ela legível e clara. O que significa, Mitchell? Que nós mesmo, a gente pode escrever como manda, ou apenas ver a imagem mental clara. Deus não fala assim, ó, eu quero que você descubra como você vai realizar o seu... Não. Apenas você se vê com aquilo e você não precisa saber como vai acontecer. Eu não sabia como esses quadros que está atrás de mim ia acontecer. Eu me via gravando aula para você com esses quadros atrás de mim e agora estão aqui. Até você, para vir assistir essa aula, você teve que pensar, eu vou lá assistir a aula de Mitchell. Eu vou descobrir quais esses 3 princípios para eu sair da pobreza para a prosperidade. Você pensou em vir aqui e agora você está aqui, não é verdade? Se você está me assistindo até aqui e concorda com isso, comenta aqui, realmente, Mitchell, eu pensei que iria assistir essa aula, estou aqui assistindo. Eu pensei em clicar nesse vídeo e estou aqui assistindo. Comenta aqui para eu saber, eu vou te responder com carinho, amor e verdade. Agora vamos entrar no segundo princípio. O segundo princípio é um dos mais poderosos e o mais difícil de literalmente ser colocado em prática. É um treino constante, assim como o do mentalismo. O segundo princípio é o simples princípio do soltar. Os taoístas, budistas já falavam isso. Literalmente, quanto mais a gente solta, mais a gente tem. Quanto mais a gente solta, mais a gente tem. Vou dar um exemplo. Talvez na sua vida hoje, você estava procurando algo, estava testando solucionar algo. E você tentava. Ligava para fulano, para ciclano, mexia aqui, mexia ali. E nada. E de tanto tentar, você falou assim, sabe de uma? Vou deixar isso. E quando você soltou, o que é soltar? Isso aqui, ó.
Ó, quando você soltou, a solução apareceu. Aquilo que você procurava apareceu. Alguém te ligou. O resultado estava na sua frente, você não conseguia ver. Não é verdade? Eu sei que isso acontece com todo mundo. Seja de procurar algo ao seu redor. Exemplo, comigo isso aconteceu hoje. Essa camisa verde aqui. Eu estava procurando e nada. E eu procurava debaixo da cama, e eu procurava dentro do guarda-roupa, e eu procurava no varal e nada. E eu procurava dentro da máquina de lavar roupa e nada. E eu perguntei, parei assim, peraí, pai, onde está essa roupa? E o pai respondeu assim, ó, tá aí. Eu tô te treinando a soltar. Eu tô te treinando a soltar e a roupa tá aí. Eu falei, ok. Então se eu está me treinando, eu solto. Soltei. Só que na minha mente, ainda, toda hora, ela ficava me imaginando eu procurar a roupa. Aí eu levantava assim, o pai, volte, você tá treinando a soltar. Então eu soltei, eu falei, eu deixo isso ir. A roupa já tá aqui. E comecei a me ver, me imaginar já com a roupa assim, ó. Eu me imaginei indo no banheiro e olhando, nossa, eu tava procurando essa camisa e agora eu tô com a camisa aqui. E só que no físico eu não tava, só que eu tava criando isso na mente e falei, já tô aqui com a camisa, já está aqui. E de repente meu irmão chega e o pai manda eu perguntar assim, perguntei onde tá a camisa. Eu perguntei. E ele falou, tá atrás da geladeira que você botou para secar rápido. Ponto. Tava literalmente na minha frente e eu não conseguia ver. Então, quando eu soltei, a resposta veio. Isso é para tudo, para casa, carro, apartamento, dinheiro, para qualquer coisa. Se você tem um desejo, você deve se ver mentalmente com esse desejo e soltar. Você não pode botar ansiedade, dúvida, medo. Já está feito. Ah, Mitchell, como assim já está feito? Presta atenção. O Pai Celestial fez tudo em 1, 2, 3, 4, 5, em 5 dias. No sexto te fez e no sétimo descansou. Deus fez tudo em 5 dias. Só no sexto Ele te fez. Por que Ele te fez no sexto? Para que você acessasse toda a criação. O Pai fez tudo em 5 dias. No sexto te fez. Literalmente para que você acessasse toda a criação. E como é que você acessa? Com a sua mente. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual com a mente maravilhosa vivendo no corpo físico. Você, como um ser espiritual, tem uma ferramenta chamada mente. Com a sua mente, você tem uma faculdade chamada imaginação. Você pega a sua imaginação, cria a imagem mental daquilo que você quer no mundo físico. Com a sua mente, ao criar essa imagem mental do que você quer, o seu corpo, que é um instrumento da mente, começa a ter ações necessárias para que aquilo se torne realidade. É simples assim. Somos um ser espiritual com a mente maravilhosa vivendo no corpo físico. Com a nossa mente acessamos a energia do mundo espiritual, criamos a imagem mental daquilo que a gente quer e o corpo físico, que é o instrumento da mente, começa a criar ações necessárias do que você quer. Você não precisa ter força de vontade, não precisa saber como vai acontecer, só precisa se ver com aquilo que você quer. Eu não sabia como essa taça ia estar aqui, vou até beber água. E agora está aqui. Eu só me vi com a taça em cima da minha mesa, eu ensinando. Eu faço isso com tudo, porque tudo é assim. Então você se vê com aquilo e solta. O soltar é não se apegar, não querer que o resultado aconteça instantaneamente. Algumas coisas vão acontecer instantaneamente, vão. Mas outras vão requerer algum tempo. Por quê? Tempo de germinação. Toda semente espiritual ou semente física tem um tempo para dar o seu fruto. Exemplo, uma maçã, para se transformar em macieira, ela tem um tempo necessário para começar a dar os seus brotos, que é 6 semanas. Assim como a semente física, as nossas imagens mentais são sementes espirituais que a gente cria na tela da nossa mente consciente, envia essas imagens para o universo traz essas mesmas frequências para nós através de pessoas, circunstâncias, uma oportunidade, uma ideia
que nos faça agir para aquela imagem mental se tornar resultado físico. É simples assim. Quanto mais você solta, mais você tem. O soltar é como o pai deixou no manual da vida para nos lembrar desse poder de soltar. Só que ele disse assim no manual da vida, ó: estai no mundo e não ser do mundo. Estai no mundo e não ser do mundo. E eu já tinha essa filosofia de vida antes de conhecê-la, mas não sabia. Eu não sou apegado nem a pau. Eu não sou apegado nem a pau. Como assim, Mitch? Eu vou dar um exemplo. Quando eu saí de Bauru, tinha lá alguns quadros meus, um quadro grandão que eu comprei, vou dar um exemplo. E tinha uma bicicleta azul que eu comprei. Só que eu poderia ter trazido isso para a nova cidade que eu fui. No caso, quando eu saí de Itapira para Bauru, eu poderia ter levado de Itapira para Bauru essas coisas e algumas coisinhas. E o pai falou assim, ó, deixa isso aí, dê a bicicleta a fulano e dê o quadro a ciclano. Pronto. Falei, ok, pai. Cheguei assim, fala negão, tinha um negão que chamava de negão. Negão, essa bicicleta azul é tua, mano, eu vou embora, vou deixar aí pra você. Ele é mesmo negão, porra, velho, ficou felizão. Eu tava precisando da bicicleta pra ir pro trampo, mano, que minha moto quebrou. Ó, Deus agindo. Ele se imaginou com a bicicleta, porque senão isso não teria acontecido. E Deus me usou como instrumento para beneficiar ele. Porque Deus é tudo que há e que existe. Então eu soltei e deixei. E essa recompensa vem sempre. Deus não se deixa vencer por generosidade. Você tem que entender uma coisa. Deus é tudo que há e que existe. Ponto. Se você aceitar isso, você não vai ter apego a nada. Por quê? Porque até eu queria dar errado na sua vida passa a dar certo. Porque quando Deus fala assim com você, ó, através da sua intuição, que é uma das suas 6 faculdades mentais, quando Deus falar através da sua intuição, você vai falar assim, ok, pai, vou seguir. E segue. Se der errado no caminho, deu certo. Porque Deus transforma o erro em bênção. Exemplo, José foi vendido pelos seus irmãos ao erro suposto. Só que Deus permitiu aquele erro para quê? Para José virar governante. Então José virou governante no erro suposto que existiu. Então, quanto mais desapega, quanto mais você sabe que Deus é tudo que há e que existe, mais você cria casa, carro, apartamento, iate, mansão, tudo que existe. É verdade. Vou dar um exemplo prático na minha vida. Certa vez, eu morando com um irmão meu, eu chamo todo mundo de irmão. Literalmente Deus me permitiu morar com ele para que eu me desenvolvesse, para que eu melhorasse o foco nos meus negócios, nos meus objetivos. E o mais engraçado é que naquela época eu estava devendo a ele, porque eu tive que precisar de um dinheiro. Eu estava devendo a ele naquela época. E mesmo assim, Deus me mandou ir morar com ele. E o cara, literalmente, meu irmão, ele me bancava em quê? Na comida, lugar de dormir. Literalmente, investiu nos meus negócios, investiu na minha ideia. E literalmente, não me cobrava nada. E nem falava do dinheiro que eu devia. E me tratava com amor, com prosperidade. E ainda assim, quando eu precisava de algo, por exemplo, para comprar algo, ele me concedia, sem falar nada, sem mudar a frequência, sem mudar o seu estado emocional de, nossa, ele está se aproveitando de mim, está morando aqui, não está comendo, nada disso. Por que isso acontece? Porque Deus é tudo que há e que existe. Deus é Ele e eu sou Deus, e Deus está apenas nos usando para se experimentar. E eu não me sentia remorso em nada disso, porque eu olho Ele como Deus, porque Deus é tudo que há e que existe. Ponto. Deus usou Ele como instrumento para me ajudar, para eu focar nos meus objetivos, focar nos meus negócios,
e literalmente ter tempo para me conectar cada vez mais com o Pai. Mesmo eu estava devendo a ele investiu no meu negócio, me deu comida, me deu casa, me deu roupa lavada, me deu tudo. Por quê? Porque ele é Deus. Só existe Deus. Então o fato de eu soltar aquela bicicleta lá e já outras coisas que também já aconteceu, exemplo, eu já saí de casa, já deixei a geladeira, já deixei tudo para as pessoas que queriam morar naquela casa. Isso eu não estou aqui contando vantagem. Eu estou falando o poder de soltar. A recompensa sempre vem, porque Deus é tudo que há e que existe. Quanto mais você solta, mais você tem. Ao que ele tem, mais será dado. Até o que não tem, aquilo que ele tem, ele será tirado. Por quê? Porque quem tem medo de perder não conversa com todo. Quem tem medo de perder não conhece as leis do universo. Esse universo é próspero, é abundante, é benevolente. Deus é tudo que há e que existe. Ponto. Então, quanto mais se solta, mais você terá. Use isso na sua vida. Teste com coisas simples. Exemplo, você está buscando algo ou está querendo manifestar algo na sua vida. Seja qualquer coisa, não importa. Seja um anel, seja uma corrente, seja dinheiro. Se veja com isso mentalmente e fala assim, eu solto. Deixa isso ir. Entrega ao universo. Ou Pai Celestial, entrega a Deus. Pronto. Eu te garanto. Ou no mesmo dia, ou um dia depois, não importa o tempo que seja, isso vai aparecer magicamente. Assim como um mágico que pega, coloca a mão no seu chapéu mágico e tira um coelho da cartola, vai aparecer magicamente na sua vida o seu desejo realizado. Você usa o princípio do mentalismo, se vê com isso e usa o poder de soltar. E aí agora entra o terceiro princípio, que é o mais poderoso de todos. É o amor! É o amor! Sem amor, my friend, você não vai ter nada disso. Por quê? Porque você precisa amar. Amor é a energia mais poderosa do universo. É a frequência mais elevada. É o amor que cria tudo. Vou te dar um exemplo. Uma faxineira que ama o que faz, ela não vai ficar como faxineira para sempre em uma casa padrão. O que é uma casa padrão, Mitch? É uma casa mais humilde. Ela ama tanto o que faz que, mesmo na casa humilde, ela literalmente faz o seu melhor, limpa tudo com carinho, com amor, dança, trabalha dançando, cantando, sempre de bom humor, não leva problema para a casa que ela está trabalhando. E ao fazer isso com amor, o próprio pai, que é o tudo, vai fazendo ela subir de degrau. Ah, você está fazendo isso com amor, peraí, vou te subir mais um pouquinho. Aí começa ela a colocar numa casa melhor. Daqui um dia, ela já está trabalhando para bilionários, milionários, multimilionários. A mesma coisa com o cabeleireiro. O cara ama tanto o que faz que ele começa pequeno, trabalhando para uma pessoa. Aí depois começa a empreender. Aí começa com um cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, infinitamente clientes. Porque ele ama o que faz. E daqui a pouco ele já está abrindo uma barbearia aqui, uma barbearia lá, outra nos Estados Unidos. E de repente ele já está começando a ensinar, já virou professor. Então, quanto mais ele ama, mais ele vai subindo na escada da vida. É assim com qualquer coisa. Quem não ama o que faz, quem não ama a vida decai. Olhe as pessoas que estão sempre reclamando, que não gostam do seu trabalho, que não gostam do seu emprego, que não gostam do seu serviço. Elas estão sempre decaindo, não flui. A energia do amor que rege esse universo. É simples assim. Vou te dar um exemplo. Quando eu prestava serviço como eletricista, eu não gostava do que fazia, mas eu amava as pessoas, eu amava ir servir, eu amava ouvir todo mundo falando de mim no trabalho. Realmente, eu não gostava do serviço, eu amava servir
Eu amava ajudar os meus colegas de trabalho. Eu amava ouvir as pessoas falando que eu era o melhor eletricista que tinha na empresa. Porque realmente, os caras me chamavam de águia lá, por causa da velocidade do trampo e execução do trampo e o foco. Eu literalmente, quando terminava o meu serviço, eu descia no meu poste, pegava a escada, colocava em um próximo, mesmo sendo da minha turma ou não, eu não queria nem saber, eu queria ajudar o cara. Nossa, eu chegava me arrepio todo, ó, o pai falando comigo. Nossa, mano. Eu já ouvi muito as pessoas falar assim, ó, porque naquele tempo lá eu tinha o apelido de fumaça. Nossa, da minha própria turma. Fumaça é besta, velho. O cara termina o trampo dele e ainda vai ajudar João lá da outra turma. E eu pensava assim, eu falava, oh, que mentalidade, velho. Quer dizer que somos uma só empresa, somos um só, e o cara ainda tá falando que eu sou bestalhado por ir ajudar o cara. Se todos não saírem do trampo, o serviço fica enrolado. Aí eu ia ficar lá de braço cruzado assim no caminhão, sem fazer nada. Não vou, filho. Eu vou servir, eu vou ajudar. Eu chegava assim debaixo da escada, olhava pro cara e falava, mano, eu posso com um sorriso assim mesmo. Mano, eu posso sentir, e com essa energia, eu posso sentir ajudar. O cara vem fumaça, é um prazer ter você aqui comigo, você é doido, né? Sobe aí, eu botava a escada, mano, ia num tesão. Batia na mão do cara e falava, vamos botar pra fuder, mano. E a gente executava o trampo. Plum! Depois quando eu descia, o cara me abraçava e falava, obrigado, irmão, tu é foda, na moral, terminou teu trampo lá e veio me ajudar. Era assim. Tinha vezes que eu subia em 5 postos, eu não tava nem aí, mano. Energia pura. Quando você faz com amor, quando você faz qualquer coisa com amor, você arranca a energia do universo, porque tudo é energia. O universo te preenche mais. Toma, energia. Toma, agora distribui. Plá. Eu subia como saía de 5 postes, subia no poste com o cara, como se eu estivesse começando agora. Os caras falavam assim, na moral, que esse cara tem o quê, velho? O bicho não cansa, não. Então veja, eu não gostava do trabalho como eletricista, mas eu gostava de servir as pessoas. Eu gostava de ver meu nome subir. Eu literalmente buscava algo que eu amava. Então talvez hoje você não está no trabalho que você quer, ou não está fazendo o que você quer, seja lá o que for. Busque algo que você ama. E se aquilo que você está fazendo você não ama, eu vou ter que ser sincero. Conselho de irmão. Vou até tirar o óculos para olhar para você. Conselho de irmão. Quer ouvir? Sai daí. Ah, Mídio, mas se eu sair daí eu vou morrer de fome, eu não vou ter meu trabalho. Você ainda não entendeu. Primeiro princípio. O universo é mental. Tudo é mente. Saia do estado de pobreza. O estado de prosperidade. Através da sua mente. Tudo é mente, universo é mental. Primeiro princípio. Segundo, solte. Terceiro, o amor. Se você conectar esses 3 princípios, você vai ter o trabalho que você quer, o serviço que você quiser, abrir o que você quiser. Por quê? Porque mesmo no serviço que você está, você começa a usar o primeiro princípio. Plau, eu vou se ver no serviço que eu quero. É só isso. Você nem precisa saber como vai acontecer, filho. Se vê no trabalho que você quer. Ponto. Segundo princípio, solta isso pro universo. Deixa Deus trabalhar com você. Eu solto. Terceiro princípio, você vai estar usando ele. Se você está se vendo mentalmente no trabalho que você ama, você está usando o princípio do amor. O amor realiza tudo, filho. Porque o amor é tudo. É o todo. Tudo é amor. Só existe amor. É como meu mentor Hélio Couto fala. Só existe amor. O mal é ausência de amor. Só existe amor. Se você reger a sua vida por princípios, por esses 3, você vai sair da pobreza para a prosperidade. É simples assim. Não tem como. O que é princípio, Mitchell? Princípio da gravidade. Se eu soltar essa ampulheta, ela cai. Eu posso ficar aqui, ó, 50 milhões de vezes, a ampulheta cai. Princípio da gravidade. Princípio da gravidade. Acontece. O efeito sempre vai acontecer. O efeito é a ampulheta cair. Sempre. Eu posso fazer isso aqui até cansar. O princípio do mentalismo sempre acontece. O princípio
do soltar sempre acontece. O princípio do amor sempre acontece. E agora, se você está até aqui, eu te agradeço por você existir. Lembre-se, eu afirmo, você e Deus é um só. Obrigado por existir. Eu sou o Mítia.